Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula ao canal. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, isso é muito importante pra gente, tá? Pro nosso trabalho. Se você não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Eu compartilho muitas operações minhas lá, dou alguns ensinamentos, então é uma extensão do meu conteúdo educacional. E se você tem interesse, né, em se tornar meu aluno, meu mentorado, ter acesso aí ao meu WhatsApp pessoal, tirar dúvida comigo, o link tá na descrição. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre como identificar uma tendência, tá? Sem necessidade de utilizar indicador, porque eu vejo que na maioria das vezes as pessoas utilizam o indicador justamente para isso, né? Poder entender a tendência, quando que o preço está entrando em tendência. E eu posso dizer para vocês, pessoal, que de fato é um pouco atrasado você analisar a tendência com média até ela virar para cima ou até ela virar para baixo, né, para sinalizar ali uma tendência. E o meu lema sempre foi simplicidade, né? Então, através dessa aula aqui, eu quero passar para vocês o que vocês têm que observar para entender o momento que o preço ele passa a andar em tendência, tá? E o que ele tem que continuar fazendo, né, para continuar em tendência. A partir desse momento, você já vai saber quando o preço entrou em tendência e quando essa tendência ela pode ter se enfraquecido, por exemplo, tá? A gente pega desde a abertura, inclusive tem um vídeo meu sobre como operar a abertura, tá? Se você não assistiu, é só entrar aí no canal que você vai ver. E o que acontece, pessoal? Qual que é a premissa de um movimento altista? É o mercado renovar máximas a todo momento, certo? O movimento de alta ele vai sendo formado mais ou menos assim, tá? E o que acontece? Quando a gente avalia, por exemplo, o primeiro candle do dia, tá? Esse primeiro candle ele é muito valioso em termos de informação. Por quê? Porque ele já nos mostra a máxima do dia, correto? E ele já nos mostra também a mínima do dia. E o que nós devemos saber? Para o mercado ganhar, por exemplo, uma pressão compradora, ele precisa ganhar o que era a máxima do dia. Para ele ganhar uma pressão vendedora, ele precisa ganhar o que era a mínima do dia. E enquanto ele estiver aqui dentro desse range, pessoal, nós estamos falando de um movimento consolidado. A gente observa, por exemplo, o Candle 2, ele abre, ele faz um pequeno testezinho para cima, né, e ele volta e fecha vendedor. Suporte e resistência, pessoal, nunca vai ser linha, tá certo? Então nós pegamos aqui e nós dizemos que é uma região entre o corpo, tá, até o pavio. É como se fosse isso aqui, ó, uma região vendedora e aqui embaixo mesmo, entre corpo e pavio, uma região compradora. E o que nós percebemos aqui? Perceba que o preço ele vem fazendo um movimento de baixa, vem, busca a mínima do dia. Inclusive aqui, ele gera uma possibilidade de trade. Eu até postei no meu Instagram, eu peguei esse trade aqui. Ele deixa gatilho, ele confirma aqui, gera uma possibilidade de trade, mas isso aqui era trade por consolidação, a ideia aqui é entender tendência. O que vocês têm que entender? Enquanto o mercado ele estiver trabalhando dentro do range, tá? Do primeiro candle ali, às vezes o que o preço faz? O candle 2 ele vai lá em cima, deixa a máxima lá, volta e fecha aqui abaixo. Isso aqui, pessoal, o preço ele só aumentou o range da consolidação. Eu simplesmente passaria a trabalhar com aquele range lá do pavio lá de cima, tá? Por quê? Porque ele fez uma tentativa de rompimento de máxima, mas ele não conseguiu, voltou e fechou abaixo. Então, nesse caso aqui, enquanto o mercado ele estiver trabalhando dentro desse range aqui, nós estamos consolidados. E eu começo a perceber uma entrada de força compradora ou vendedora, né? O início de uma tendência é quando o mercado ele começa a romper extremos. Tá? Isso aqui eu estou dando a ideia para vocês desde a abertura do mercado, tá? E percebam que aqui na frente, pessoal, o mercado, o Candle 13, ele consegue fechar acima da máxima do dia, mas tomem muito cuidado porque o mercado ele faz muitos movimentos falsos, então ele rompe e depois devolve. E aí percebam que o Candle 14 ele também fecha. A partir desse momento, pessoal, desse momento aqui, ó, eu já tenho então o mercado direcional, o mercado altista, tá? Por quê? Critérios técnicos. Porque eu vi que ele fez o rompimento da máxima e eu vi que ele confirmou este rompimento, tá? Só que aí, pessoal, o erro das pessoas, né, é às vezes só identificar quando o preço entrou em tendência. Mas a gente tem que pensar também, né, e tem que imaginar até quando ele está em tendência. Então, o que é natural, por exemplo, de uma tendência de alta? O mercado corrigir, né, e voltar a fazer um movimento de alta. Então, perfeito. A gente vê que o mercado corrigindo, ele vem corrigindo e tal. Inclusive, ele faz uma correção bem nos 50% do dia, tá? Que isso aqui é outra curiosidade também, que
deu uma possibilidade de trade aqui. Por que isso é importante ressaltar? Porque até os 50% do dia, pessoal, o mercado ele ainda permanece forte na tendência. E perceba como ele briga aqui nesse 50%, tá? Dando até uma possibilidade de trade. Tudo isso aqui a gente avalia na minha sala ao vivo, né? E aí o que acontece? Agora vem a chave principal. Nós já percebemos que o mercado ele estava direcional desde o rompimento da máxima, tá? Que foi feito ali no início, né? Na primeira hora do pregão. Ó, 10 horas ele rompeu. Só que como que eu sei que o mercado ele ainda continua nessa tendência de alta? Aí que entra o segredo. O mercado ele precisa dar sequência nas renovações de máxima. Lembra que a aula anterior a gente falou sobre quebra de estrutura? Olha como as coisas se ligam, né? Então, para o mercado ele continuar comprador, eu preciso que o mercado agrida esse topo aqui e rompa ele. Vamos ver o que o preço faz. Ó. Ele vem, testa o topo anterior, já consegue fechar o candle acima e segue indo embora, né, no rompimento de topo. Aqui eu tenho novamente uma confirmação de continuação da tendência. Perceba que hora nenhuma eu preciso de uma média móvel ou eu preciso deixar uma linha de tendência aqui. Nós não precisamos. Por quê? Porque nós analisamos critérios técnicos. A partir do momento que o mercado ele começa a renovar a máxima do dia, porque ele estava dentro de um range, tem o primeiro fechamento, tem o segundo fechamento. Eu já sei que o mercado ganhou pressão compradora. Aqui a gente não precisa de média móvel. A partir do momento que o mercado corrige, eu vou buscar algum ponto de compra, seja uns 50%, uma região de gráfico maior, qualquer ponto esse, né, seja. Aí o preço rejeita ali e tal, deixa gatilho. Beleza, agora como que eu sei que o mercado ele vai continuar essa tendência de alta? Não precisa da média móvel. Eu preciso simplesmente que o mercado ele reteste esse topo aqui, tá? E ele rompa o mesmo. Por quê? Porque, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nesse momento aqui, o mercado ele simplesmente desaba. Ele faz isso aqui, ó. Ó. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma inversão, tá, da tendência. Por quê? Obviamente a gente vai esperar confirmar. Porque o mercado ele não teve força para renovar o último topo, isso aqui era obrigação para o preço continuar na tendência. Pessoal, o mercado não vai ser altista se ele não estiver renovando topo. E aí eu vejo que ele não conseguiu renovar topo e ele veio e rompeu a mínima do dia. Se ele perde a mínima do dia aqui, lembra qual que é o princípio de uma tendência de baixa? Renovação de mínimas. Aí eu já vou ficar de olho num pullback, eu vou esperar a mesma coisa após esse pullback. Ele corrigiu, eu vou aguardar com que ele venha aqui, romper essa última mínima, né, no caso o último fundo, para que ele continue numa tendência de baixa. E aí, no exemplo de hoje aqui, a gente vê que o mercado de fato faz um movimento de alta. Ó, foi lá, rompeu. Beleza, vamos seguir o preço então. Novamente, pessoal, o mercado faz um movimento de alta. Aí ele vem, corrige, marca topo. Percebam, marcou topo aqui, isso é muito importante. Qual que é o objetivo? Para o preço continuar nesse movimento de alta. Ele agredir o topo anterior, tá? Romper, e aí sim ele continua aquele movimento que ele veio fazendo lá de trás. Ó, rompeu, corrigiu, rompeu. Beleza. E aí o que o preço faz? Percebam que nesse momento aqui, pessoal, nós começamos a ver uma defesa, tá, em renovação de topo. Ó, a gente vê pelo candle vendedor. Ó, percebam que o mercado ele ainda tenta. Olha aí, pessoal, ele fica tentando. Tá conseguindo, ó. Olha aí, olha o tanto de defesa. Vou jogar para frente para vocês verem que o mercado ele não consegue mais continuar aquele movimento de alta forte que ele vinha fazendo. Olha isso aqui, ó. A partir do momento que o mercado ele começa a devolver, né, os testes de topo, perceba, topo, testou, rejeitou. Topo, testou, rejeitou. Topo, testou, rejeitou. A partir desse momento, pessoal, que o mercado ele começa a agredir o último topo numa tendência de alta e ele não consegue romper, é aí que a gente tem que ficar atento, porque a tendência ela pode estar se enfraquecendo. Porque para ele continuar na tendência, ele precisa obrigatoriamente romper o último topo. Senão o mercado ele entra num processo ali de exaustão, ele começa a ficar acumulado, que é o que está acontecendo aqui. E muitas vezes pode ser que o preço até mesmo reverta. Ele vem aqui, testa e afunda. Vamos pegar um outro dia aqui. Ó, outro dia aqui eu já havia até desenhado o cenário. Percebam o seguinte, o mercado está caindo. Pô, Arthur, como que eu sei que esse mercado, né, é um mercado em tendência sem média móvel? Perceba o primeiro candle do dia aqui. Vamos usar a mesma análise? Então eu tenho a região de mínima, correto?
e eu tenho a região de máxima. Beleza, vamos ver o que o mercado vai fazer. Candle 2 perde mínima, Candle 3 confirma. Aqui eu já tenho uma pressão vendedora, tá? Eu não preciso de média, de nada. Por quê? Porque eu estou vendo o mercado dando sequência na renovação de mínima. Agora o que eu preciso observar? A partir do momento que ele formar um fundo, eu preciso observar se ele vai ter força para romper o mesmo. Ó, e aqui nós temos um fundo formado. Ó. Marcou fundo, beleza. Olha no teste de fundo o que o mercado faz. O mercado rompe o fundo. Então aqui eu tenho a certeza agora de que o preço continua em tendência. Porque, pessoal, não basta apenas saber se ele está em tendência. Precisamos saber se ele continua em tendência ainda. De novo, marca fundo, corrige, agrediu o fundo, rompeu, está em tendência ainda. Marcou fundo, testou fundo, rompeu, está em tendência ainda. Marcou fundo, testou fundo. Opa, começou a ter uma defesa aqui agora. Concorda comigo? Ó, deixa eu voltar aqui. Olha como começa a ter uma defesa agora nessa região de fundo, coisa que não havia acontecido anteriormente. E perceba que esse é o único momento que o mercado consegue fazer um movimento mais forte de alta. O único, pessoal. Olha aí, ó. O único momento que ele consegue fazer ali um movimento de 400 pontos, tá? Então, pessoal, o preço, ele anda em tendência. O vídeo que eu falo sobre abertura, assistam, pessoal, procura aí no canal, ele ficou bem explicado. Tem muito a ver com isso, porque lá na abertura a gente já consegue ver quando que o mercado começa a andar em tendência. Ó, o Candle 1 fechou, 2 deu rompimento, 3 seguiu, já é pressão. Você não precisa de média móvel, você não precisa de nada. Agora, para ele continuar na tendência, vocês precisam avaliar a formação de fundo e o teste de fundo, no caso de uma tendência de baixa. Porque se ele testa o fundo aqui, ele começa a rejeitar e faz um movimento de alta, por exemplo, muitas vezes a tendência ela começa a mostrar sinais de fraqueza antes de reverter. E aí, às vezes, a pessoa pensa, pô, depois ela olha para o gráfico e vê o mercado fazendo um processo de reversão e ela fala, não conseguiu visualizar isso. Porque muitas vezes o olho dela ainda não está treinado para esse tipo de coisa. Porque uma tendência, ela só é tendência por renovação de máxima ou por renovação de mínima. Por isso que essa aula aqui, ela casa muito com a aula anterior, né, das quebras de estrutura. Porque a partir do momento que eu estou em tendência, eu preciso que a todo momento eu tenha renovação de máxima ou eu tenha renovação de mínima para que eu continue em tendência, certo? Bom, pessoal, era isso. Eu tentei ser o mais direto, né, e simples possível para que vocês entendam, tá? Óbvio, pessoal, se vocês querem se aprofundar, né, nesse tipo de leitura, tem o meu treinamento, né, onde a gente aprofunda, a gente fala tudo assim sobre preço, né, possibilidades, entradas, tudo que vocês precisam saber para poder dominar o gráfico, tá? E é isso, eu vou finalizar por aqui. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.